Senhor. Aleluias, não foste vós que me escolheste, eu é quem escolhi a vós outros. É aqui que começa o privilégio, né? Ele nos escolheu, glória a Deus. Mesmo sendo pecadores, Ele nos escolheu, aleluias, e nos amou, e tem nos amado com amor eterno. Aleluias. Eu quero convidar a igreja, os irmãos que estão também aí na sua casa, ou aonde você estiver nas redes sociais, a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Glória a Deus, porque eu vejo que há uma sintonia entre os louvores e a palavra que vai ser ministrada nessa manhã. Glória a Deus por isso. Creio que o Senhor está falando ao seu coração através desses louvores, dessa adoração. É tão gostoso a gente sentir a presença de Deus, não é mesmo, irmãos? Glória a Deus. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 ao versículo 41. Evangelho segundo Marcos, do capítulo 4, versículo 35 ao 41. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler então, irmãos, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Talvez a minha tradução fique um pouquinho diferente da sua, mas a essência é a mesma. Na tarde daquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Como é que estava Jesus, irmãos? Aleluia. Os discípulos o despertaram-lhe e perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluias. Pai, obrigado, Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, pelo evangelho da nossa salvação, aleluias. As boas notícias que mudam as nossas vidas, aleluias. Louvado seja o Senhor. Fala conosco nessa manhã, como o Senhor já vem falando desde que aqui chegamos. Continue a falar ao nosso coração, que a sua palavra, meu Deus, seja espírito e vida para todos aqueles que a ouvem, em nome de Jesus, e que o Senhor nos ministre por graça e misericórdia. Nós oramos já agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, você está enfrentando luta? Que pergunta, né, irmãos? Quem não está enfrentando lutas? Quem que está com os pés sobre a terra e não está passando por tribulações, por adversidades, por batalhas, por guerras? Não é verdade? Então essa pergunta é muito óbvia, a sua resposta. Todos nós estamos enfrentando lutas, batalhas, guerras na nossa vida. Isso é inerente, irmãos. Isso é algo que faz parte da vida, né?
está no bojo da vida, também as lutas, as adversidades, as intempéries, as lutas, elas nos fazem conhecer mais a Deus. Se você está com desejo de conhecer mais a Deus, significa que você vai passar por muitas lutas. Pastor, não tem um jeito melhor de eu conhecer a Deus, não? Olha, Ele vai se revelar a vocês nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas guerras. Você vai ver o quão grande Ele é e o quão poderoso Ele é. Davi escreveu salmos lindos, maravilhosos, sim ou não? Nós, quando lemos os salmos que Davi escreveu, os poemas que Davi escreveu, os cânticos que Davi cantou, nós ficamos maravilhados, irmãos, de ver quão grandioso é o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos. Mas Davi só pôde descrever essas grandezas de Deus, só pôde descrever esses salmos, essas canções lindas, porque ele viu nas suas guerras, nas suas batalhas, o quanto Deus é poderoso. E aonde ele as viu? Nas batalhas. Não é verdade? Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que nas lutas da vida, nas batalhas da vida, elas não vêm para te destruir. Nós cantamos aqui, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Oh, aleluias! Ele não vai deixar essa luta te destruir. É por meio dessa batalha, é por meio dessa adversidade que você vai conhecê-lo. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. É interessante, irmãos, porque em muitas traduções bíblicas, traz aí sobre o Mar da Galileia, né? Esse local aonde aconteceu essa tempestade, aonde os discípulos tiveram essa experiência maravilhosa, sobrenatural com o Cristo. Esse mar, na verdade, não é um mar, não é o oceano como nós imaginamos. Ele, na verdade, é um lago extenso, um lago enorme, que ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Nós tivemos o privilégio de, por 3 vezes, navegarmos nesse mar da Galileia, e, de fato, você vai enxergar do outro lado a Arábia, mas assim, bem distante, é algo surpreendente, é como se fosse um mar mesmo, mas é um lago de água doce. E que interessante, irmãos, a localização do Mar da Galileia, ele está cercado por montes, então ele é uma depressão que se encheu ali de águas doces, né? E interessante que, por causa dessa posição geográfica do Mar da Galileia, tempestades no Mar da Galileia são coisas muito comuns. Formar ondas bravias e altas são comuns, porque os ventos frios que vêm do Hermon, esses ventos, eles batem com ímpeto nas suas águas, nas águas do Mar da Galileia, ou do lago de Genezaré, e provoca ali ondas altíssimas, ondas bravias. Aquele vento fica ali como que preso, né? Então ele vai provocando essas tempestades, elas são comuns. Mas eu quero chamar a sua atenção que essa tempestade que acontece aqui, registrada no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ela não foi uma tempestade comum, ela não foi uma tempestade como as outras, ela foi muito mais violenta, ela foi muito mais forte, ela foi algo assim sobrenatural. Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? Porque, irmãos, preste atenção para você entender o que Deus quer falar com você. O evangelista Marcos, quando ele escreve essa experiência, ele tem um propósito. Existem N interpretações nesse texto, que são até cabíveis, não são hereges, e elas são até edificantes para a igreja. Como nós entendermos que o mar da vida tem tempestades, sim ou não? Então, são aplicações cabíveis, são aplicações que são aceitáveis e que são até edificantes para a nossa vida.
Mas eu quero que você preste atenção em qual é o objetivo, o propósito que Marcos relata essa experiência. Ou seja, na realidade, não é Marcos que está relatando essa experiência. Quem está relatando a experiência é Pedro. Porque o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, mas narrado por Pedro. Pedro narrava e Marcos escrevia. Marcos não estava ali. Ele não participou dessa experiência como Pedro participou. Pedro, então, dita para Marcos e Marcos escreve o Evangelho. Tanto é que o Evangelho de Marcos é fonte para o Evangelho de Lucas e para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Quando Pedro está pedindo Marcos para escrever, quando Pedro está narrando e Marcos está escrevendo, qual o propósito dessa experiência? E isso vai fazer toda uma diferença para você entender o que Deus quer falar com você nessa manhã. Então, a primeira coisa que eu quero que você já vá guardando no seu coração, que embora ali fosse comum haver tempestades, embora ali fosse comum acontecer ventos fortes que provocassem ondas altas e que as embarcações sofriam muito com isso, esta tempestade, ela foi totalmente diferente de todas as outras. Ela foi uma tempestade muito mais violenta, muito mais forte. E acontece que estava tudo tranquilo, e de repente veio essa tempestade. Então, a primeira coisa, Pedro quer que Marcos registre que houve uma ação sobrenatural, ou seja, houve uma ação demoníaca, houve uma ação satânica contra a vida de Jesus, contra os discípulos. E por que eu estou te afirmando isso? Porque lá no início do Evangelho de Marcos, quando Jesus entra numa sinagoga, e ele começa a pregar, ele começa a ensinar, um espírito maligno toma um homem, e esse homem endemoniado adentra a sinagoga onde Jesus está, e ele começa a gritar, dessa forma: Jesus, Filho do Deus vivo, por que viestes nos atormentar? Preste atenção. E como ele estava revelando, dizendo: nós sabemos quem você é, Jesus. Preste atenção nisso. Lá no início do Evangelho de Marcos. Nós sabemos quem você é. Jesus disse assim para ele: cala-te e sai dele. E imediatamente aquele espírito maligno jogou aquele homem no chão e gritando saiu dele. E aquele homem ficou liberto. E as pessoas que estavam nas sinagogas, elas ficaram aterrorizadas, e elas começaram a perguntar umas para as outras: que doutrina é essa? Será uma nova doutrina? Porque este homem tem autoridade sobre os demônios, ele diz sai e eles obedecem. Então preste atenção, que a mesma expressão que Jesus usou lá na sinagoga, ele agora está usando no mar da Galileia. Ele se coloca diante daquela tempestade e diz para o mar: cala-te, a mesma expressão, aquieta-te. E imediatamente a Bíblia diz, nós lemos aqui, que houve uma grande calmaria, uma bonança. Irmãos, vai segurando aí para você entender, porque o tema da nossa ministração nessa manhã é lições da tempestade. Quais lições? O que é que nós temos que aprender com essa passagem, aplicar para a nossa vida, mas enxergar o fundo teológico, o pano de fundo teológico desta lição para as nossas vidas. Então, eu quero dizer para você o seguinte: primeira coisa, primeira lição que nós aprendemos aqui nessa passagem, e isso vai culminar com o objetivo que Marcos escreve, relata isso, teológico, e isso que é importante você guardar no seu coração para a sua vida espiritual. Amém? Preste atenção, a primeira lição: o fato de nós estarmos com Cristo, de Cristo estar conosco,
não nos deixa imune a problemas, a adversidades, a lutas e a investidas de Satanás contra a nossa vida. Então, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, filho de Deus, filha de Deus, se você anda em comunhão com Deus, olha, o texto diz que eles levaram Jesus com eles no barco. Esses detalhes significam aonde você vai, aonde você entra, aonde você está, todos os dias da sua vida, você leva Jesus com você, amém? Jesus está com você, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas, irmãos, apesar de Jesus estar com você, e você estar com Jesus, ainda assim o inimigo se levantará contra a sua vida. Ainda assim ele armará ciladas, ainda assim ele tentará contra a sua vida. Então muitas pessoas, elas pensam assim, olha, eu entreguei a minha vida a Cristo, Cristo é Senhor da minha vida, das minhas finanças, da minha empresa, do meu casamento, da minha saúde, então agora eu estou livre, eu estou imune a problemas. Não, isso não é verdade, a Bíblia não ensina isso. A teologia não ensina isso, irmãos. Ou melhor, algumas teologias ensinam, né? É porque eles chamam algumas coisas de teologia, né, pastor Elias? E, na verdade, são heresias. A Bíblia não nos ensina que o fato de Cristo estar comigo, eu não passarei por lutas. Intempéries não possam surgir na minha vida. Perdas, sofrimentos, quantos estão entendendo? Então, eu preciso aprender essa lição, irmãos. Porque tem muita gente desistindo da fé, porque eles fizeram a seguinte aposta: eu entrego a minha vida para Cristo e os meus problemas acabaram. Eu entrego a minha vida para Cristo e os meus sofrimentos acabaram. E infelizmente, irmãos, as pessoas, elas estão se decepcionando, porque elas foram ensinadas erradas, ou elas estão aprendendo erradas, estão se decepcionando com Deus, estão se decepcionando com Cristo. Mas Cristo, como o Senhor permite acontecer isso na minha empresa, isso nas minhas finanças, isso no meu casamento, isso na minha saúde, isso no meu ministério? Eu sou tão fiel ao Senhor, eu creio no Senhor, entreguei nas tuas mãos, como que o Senhor permite isso? E elas se frustram com Cristo. E Cristo está perguntando para elas assim, mas desde quando eu te disse que o fato de eu estar na sua vida, você agora ficou livre de problemas? Eu nunca te disse isso. Jesus nunca nos disse isso, irmãos. Pelo contrário, ele disse foi o contrário. João capítulo 16, versículo 33, no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, essa parte é a parte final do versículo. A primeira parte diz: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. Por isso que eu fiz questão de fazer a pergunta, como é que estava Jesus, irmãos? Dormindo sobre uma almofada. Só quem estava dentro do barco, só quem estava tendo uma experiência ocular, poderia descrever detalhes. Pedro diz para Marcos, escreve aí, ele estava naquela tempestade, o barco enchendo de água. Irmãos, não era um dia ensolarado e água tranquila, ventos batiam fortemente contra o barco, a água enchia o barco, as ondas eram altíssimas, e ele dormindo. Será que aquela almofada ficou sequinha, irmãos? Ele estava deitado sobre a almofada. Aqui não diz, a almofada já estava encharcada, não, mas a gente pode pensar que sim, se o barco já estava se enchendo de água, se era uma tempestade. Então preste atenção, irmãos, estas coisas
vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês terão aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deixa eu te falar uma coisa. O fato de eu e você sabermos que Jesus está conosco, não significa que não haverá lutas, mas significa que eu posso pegar uma almofada e descansar nele. Preste atenção, por que isto? Por que você exaspera diante da luta? Por que você se desespera diante da batalha? Por que você blasfema? Por que você murmura? Por que você abandona a fé? Por que você deixa de crer? Por que você deixa o medo tomar conta do seu coração? Ele não está com você, isso tem que ser suficiente. Se o pastor Elias me permite contar algo que eu achei fantástico que ele me disse. Você sabe que o pastor Elias venceu a Covid, né, como muitos, né, vencemos, mas teve um dia que foi terrível, né, pastor Elias? E eu achei interessante que o pastor Elias disse, olha, ali naquele hospital, eu olhava para o lado e ele estava lá. Eu olhava para o lado, Jesus estava ali comigo. Irmãos, olha, isso é que eu e você precisamos de aprender, essa é a lição. A lição é, Ele está comigo, não me torna imune da batalha, mas Ele está comigo, eu não preciso preocupar com essa batalha. Essa batalha não vai me destruir, porque para ela me destruir, tem que destruir aquele que está comigo, mas a palavra diz que aquele que está comigo é maior que aquele que está no mundo. É essa lição que eu e você precisamos ter impregnada no nosso espírito. Essa tempestade não vai me levar a sucumbir, não vai me levar a pico, não vai me naufragar, a nau não vai naufragar, porque Ele está comigo. Na incompreensão dessa verdade, irmãos, nós cometemos um erro gravíssimo. Nós corremos para Jesus com uma reprimenda, nós corremos para Jesus dizendo, mestre, não te importa que morramos? Ô irmãos, isso aqui é uma acusação ou eu estou interpretando errado? Vem cá, você não se importa? Senhor, o Senhor não se importa com a minha dor? O Senhor não se importa com a minha perda? O Senhor não se importa com a minha necessidade? O Senhor não se importa com a minha angústia? O Senhor não está se importando comigo, Deus? Só dele estar comigo e com você já é o maior sinal de que Ele se importa. Olha como nós ficamos cegos. Olha como o nosso entendimento fica entenebrecido, porque nós começamos a olhar para a circunstância à nossa volta, e nós queremos uma resposta, nós queremos uma solução, nós queremos que uma porta se abra, que o caminho se aplane, que a tempestade se acalme, que o mar fique tranquilo, irmãos, e nós, Deus, onde o Senhor está? Ele se importa sim, meu irmão. Tanto que é lá no capítulo 10 de Marcos, no versículo 45, ele diz assim, eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. 10:45 de Marcos, eu vim dar a minha vida. Ele tanto se importa que o apóstolo Paulo diz que ele sendo Deus, lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele sendo Deus, ele se esvaziou. Ele se tornou homem, ele se achou na figura humana, e uma vez que ele se achou na figura humana, que ele se fez homem, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Ele não se apegou a ser Deus, ele abriu mão da sua glória, e ele veio para morrer no meu e no seu lugar, meu irmão. O apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8,
da sua epístola, a partir do versículo 32, ele faz a pergunta: se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Por que nós, irmãos, estamos sendo incompreensíveis com Deus? Porque nós não temos a revelação. O inimigo nos sabotou, nos enganou. O inimigo colocou na nossa mente assim: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus que não muda essa situação? Onde está o seu Deus que não muda isso? E nós então vamos a Ele com essa reprimenda: tu não te importas? Ele vai estender as mãos furadas e vai dizer: você ainda me pergunta se eu não me importo? Ele vai mostrar o lado e vai te perguntar: você ainda tem dúvida de que eu não me importo? Quantos estão entendendo? Para mim, irmãos, é algo muito tremendo e maravilhoso. Essa luta não vai te matar, né, irmão? Porque a única coisa que podia te matar, que é o pecado, o Cristo morreu no seu lugar e no meu lugar. Aquilo que verdadeiramente poderia me matar e te matar, e nos separar eternamente do Pai, e nos separar eternamente dEle, Ele veio resolver para mim e para você. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então a primeira lição, irmãos, é que Ele está com você, e ainda que o inimigo se levante, como está escrito em Deuteronômios, lá no capítulo 28, se não me engano, por um caminho o inimigo se levantará contra ti, mas por 7 caminhos fugirá da sua presença. Mas o que é que vai fazer esse inimigo fugir da sua presença e abrindo caminho até onde não tem? É a presença de Deus com você. É a presença de Deus com você. Davi fala no salmo mais conhecido do mundo, Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Qual é a razão? Pois comigo tu estás. Aleluias! Aleluias! Mas não era para você passar, Davi, por vale de sombra da morte, coisa nenhuma. Não era para você passar por vale, não era para você passar por lutas, não era para você, Ele não está com você. Aí é que está a diferença. Ainda que eu ande, não preciso ter medo, porque Ele está comigo. A essência, irmãos, de que Marcos quer nos mostrar é cristológica. Preste atenção nisso. Essa passagem que nós acabamos de ler foi uma passagem primordial para a cristologia. Olha para mim. Primordial para a doutrina da cristologia, ou o estudo do Cristo. Essa passagem é uma das passagens onde os patrícios, os pais da igreja, estudaram e pôde então, irmãos, fortalecer a doutrina das duas naturezas de Cristo. As duas naturezas de Cristo. Cristo como homem, a natureza humana e a natureza divina. Quando Marcos está escrevendo isso aqui, preste bem atenção. O objetivo de Pedro, o objetivo do Espírito Santo, porque lá na frente, como aconteceu, Deus já sabia, os homens não vão ter compreensão das coisas, eles não vão ter revelação das coisas, são através dessas passagens que o meu Espírito vai mostrar para eles e vai revelar a eles. E aqui essa passagem, irmãos, nos mostra que o Cristo tem todo o poder. Ele é Deus. Ele é Deus.
Você está compreendendo? Obviamente que Jesus agiu pelo poder do Espírito Santo. Não resta dúvida. Todo o ministério de Jesus aqui foi sob o poder do Espírito Santo. Ele não venceu o pecado como Deus, ele não venceu o diabo como Deus. Tudo que ele fez foi no poder do Espírito Santo. Você está compreendendo? Mas nós vemos aqui que ele se cansou. Ele estava cansado, porque na sua natureza humana, ele se cansou. O dia tinha sido de muito trabalho, muitas pessoas vindo, o ministério dele começando. Quando ele entrou naquele barco de cansado, ele adormeceu. Então, o objetivo cristológico, e que vai culminar na última parte que eu vou ministrar aqui no coração dos irmãos, da nossa terceira lição. Mas é importante você ter na sua mente que o Deus Todo-Poderoso se importa com você. O Deus que criou céus, terra e mar, mostra desde o início da criação que se importa com você. Ele criou todo o mundo por causa de você, homem. Tudo que foi criado, ele criou pensando em mim e em você, homem. Nunca deixe o inimigo colocar na sua mente essa dúvida, essa acusação. Deus não se importa comigo, ele se importa com você, mesmo sendo Deus. E o salmista Davi faz a pergunta: que é o homem para que dele te lembres? Você é a menina dos olhos de Deus. Compreende isso, meu irmão? Nas tempestades, a primeira lição que eu tiro é que Ele está comigo e Ele se importa comigo. E o fato dele estar comigo não significa que eu não vou enfrentar lutas, mas a diferença é que Ele está comigo. Essa luta não vai te matar. A segunda lição, nas tempestades da vida, você tem que procurar socorro em quem pode socorrer. Quando o inimigo consegue colocar na mente da pessoa que Deus não se importa com ele, olha como que a coisa é uma cadeia, um abismo chama outro abismo. Olha como que quando o inimigo consegue colocar na mente da pessoa que ela não tem importância para Deus, a luta dela, o problema dela, ela tem uma tendência a buscar socorro em quem não pode lhe socorrer. Eu vou buscar socorro no dinheiro. Eu vou buscar socorro no homem. Eu vou buscar socorro no governador, no presidente da república, no embaixador. Não estou dizendo que você não deva procurar a ajuda dessas pessoas, mas você precisa ter uma convicção. Antes de procurar qualquer um, recorra ao Todo-Poderoso. Recorra ao Todo-Poderoso. Lá no Evangelho de Lucas, Lucas narra com um pouquinho mais de detalhe, dizendo que os discípulos lutavam fortemente contra a tempestade enquanto Jesus dormia. Quantas pessoas, irmãos, que na hora das tempestades querem resolver as coisas na força do seu braço. Não é na força do seu braço que você vai ter o socorro. O seu socorro não está no seu braço, meu irmão, na sua capacidade, na sua habilidade. O seu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Como diz lá no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E olha que quem está expressando isso é um homem perito em guerras, mas que nunca ousou confiar no braço forte dele. Quando ele foi lutar contra um gigante chamado Golias, ele fez questão de dizer para Saul: aquele Deus que me livrou do leão e me livrou do urso, me livrará das mãos desse incircunciso.
E ele fez questão ainda, irmãos, de declarar em alto e bom som, diante do seu inimigo que zombava dele. O inimigo olhou para ele e o desprezou, e disse: sou eu um cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? E Davi disse para ele: não, você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então por que eu fiz questão de te mostrar que a presença de Jesus comigo e com você não vai intimidar o diabo de se levantar contra nós? Ele já é um derrotado, irmãos. Ele já foi vencido. A cabeça da serpente já foi esmagada, como foi declarado em Gênesis 3,15. Mas ele é teimoso. O interesse dele é arrastar com ele para longe, para o lago que arde com fogo e enxofre, a muitos. Então a presença de Deus em minha vida e em sua vida não intimida o diabo, entre aspas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, ele não dá de ombros e fala assim: a luta ali contra o pastor fulano, contra o irmão ciclano, a luta ali contra aquela, ali já é vencido mesmo, vamos deixar isso para lá. Não, ele não desiste. Quem dera assim fosse. Ele vai se levantar. Mas olha, preste bem atenção. Em quem você vai buscar socorro? Então ele maquina: olha, eu já coloquei na mente dele que Deus não se importa com ele. Eu já fiz aquele trabalho de suscitar nele incredulidade, de suscitar nele raiva de Deus, de suscitar nele dúvida. Não te importas que pereçamos? Isso não se importa? Então agora vamos para a próxima atacada. Olha, se você não der um jeito aqui, ele vai continuar dormindo. Se você não der seus pulos, Deus não está nem aí para você. Olha, se você não agir, não vai acontecer nada. E aí ele então começa a conduzir a pessoa a confiar em si mesma. No seu braço, na sua capacidade, no seu dinheiro, no homem, em religiões, em filosofias de vida. Vocês estão compreendendo, irmãos? Já que Deus não se importa comigo, já que Deus não está nem aí, já que nós estamos aí perecendo, Deus não está se importando, então, irmãos, o diabo faz com que as pessoas busquem socorro fora. Mas ali dentro daquele barco, embora aqueles homens eram pescadores peritos, preste atenção, não deixa sua mente voar não. Eles não tinham mais para quem recorrer. E a segunda lição, nas tempestades da sua vida, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: busca o socorro de Deus. Se lance aos pés do Senhor. Porque se você sabe que é uma gerência maligna, se você sabe que há uma ação sobrenatural do mal, não é com o seu braço, não é com a sua força, é só a ação de Deus para mudar isso. E você vai ter que aprender a ficar nos pés dele, a esperar nele, como o pastor Elias leu aqui no Salmo 127 e fez questão de frisar o último versículo: espera no Senhor, Ele vai dar o livramento, Ele vai dar a resposta, não haja na força do seu braço. Irmãos, como é difícil esperar, mas quem confia espera. Salmo 40 diz o quê? Esperei confiantemente, pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Então, a segunda lição, ela pode nem acontecer na minha vida se eu não aprender a primeira. Se eu acreditar na mentira do inimigo, eu não vou buscar socorro em Deus, porque eu penso que Deus não se importa comigo. E aí eu vou buscar socorro em outras coisas, e aí eu vou me frustrar, e o inimigo vai triunfar, porque só pelo braço do Senhor as coisas sobrenaturais, as ações malignas são desfeitas. João, escrevendo na sua epístola, diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Só quem pode destruir as gerências malignas, só quem pode quebrar os grilhões, as cadeias, é o poder do nome de Jesus, é a ação do Cristo na vida da pessoa. Mas quando você não sabe esperar, porque acha que Deus não está se importando, que Deus está se tardando e tal, e você começa a agir na força do seu braço, o Senhor levanta o profeta Zacarias, lá no seu livro, e diz assim: não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Mas você quer mudar o seu marido, você quer mudar a sua esposa, você quer mudar o seu filho, você quer mudar o seu vizinho, você quer mudar as pessoas. Irmãos, nós não mudamos ninguém. Quem pode mudar, quem tem poder para mudar é o Espírito Santo. Então, diante das tempestades, das batalhas, das lutas do inimigo nas nossas vidas, nós precisamos de buscar o Senhor. Posso ouvir? Amém? Aleluias. Eu imagino Jesus respondendo assim para os discípulos, né? Eu aqui. Não está escrito, né, irmãos? Tu não te importas? Me importo. Como eu me importo? Mas acontece que você estava assim tão autoconfiante que poderia resolver, que tomou a frente. Tem quanto tempo que vocês estão aí batendo balde, jogando água para fora do barco, segurando as velas? Agora que as suas forças esvaíram, agora que vocês viram que não é na força do seu braço, que não é na sua capacidade, você corre para cá, ainda me acusa se eu não importo? Claro que eu me importo. E ele mostra que importa, que imediatamente ele se levanta e opera. O problema é que nós ou não buscamos a ele, ou só buscamos depois para acusá-lo. Eu já lutei com as minhas forças e vi que nós vamos perecer, nós vamos morrer. Quantos estão entendendo? Olha o que diz o Salmo 107, versículo 28 a 30. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e ele os conduziu a um porto seguro. Salmo 107, versículo 28, 30. O que eles fizeram na sua aflição? Clamaram ao Senhor. O que eu e você temos que fazer na nossa aflição, meu irmão? Clamar ao Senhor. Não é abandonar o Senhor, não é duvidar do Senhor, não é deixar a fé, não é abandonar a igreja, não é abandonar a oração, não é tentar mudar a pessoa, não é querer ser o Espírito Santo. Não, meu irmão, nas suas aflições, nas tempestades da vida, clame ao Senhor. E como está escrito aqui, ele te livrará dos seus sofrimentos, ele vai acalmar as tempestades, vai aquietar as ondas, e você vai se alegrar, e ele vai te conduzir a um porto seguro. O que nós temos que fazer, irmãos, é esperar em Deus. Espera, minha alma, pelo Senhor. Confia nele, descansa nele. Quantas vezes Davi se autoministrou, dizendo para si mesmo: espera, espera. Por 3 vezes ele poderia resolver o problema dele. Qual era o maior problema de Davi, irmãos, nesses salmos que ele escreveu? Não era Saul? Não era a perseguição de Saul, irmãos? Por 3 vezes Saul teve nas mãos dele, sim ou não? Ele poderia matar Saul e dizer: deixa eu resolver o meu problema. Mas ele sabia que fazendo assim ele quebraria um princípio bíblico, ele se levantaria contra o ungido do Senhor. E eu fico imaginando quando a alma dele ficava gritando e dizendo para ele: olha lá, tá vendo, você podia ter resolvido isso, agora você está sofrendo, você não resolveu. E ele tem que dizer para a alma dele: espera no Senhor, espera pelo Senhor, acalma, ó minha alma, espera pelo Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra.
quando você não sabe esperar, você se exaspera. E no seu desespero, você faz besteira. Espera pelo Senhor. Só espera quem confia. Nas tempestades da vida, recorra a Ele e espera o agir dEle. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, preste atenção que nós vamos fechar aqui. Terceira lição. Então, a primeira lição é: o fato de Cristo estar comigo não me torna imune de lutas, de tempestades na minha vida. O importante é eu saber que Ele está comigo. E se Ele é por mim, quem será contra mim? Amém? Podem se levantar um exército. Salmo 127 que foi lido aqui. Ainda que um exército acampe contra mim, não temerei. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Segunda lição: busca socorro naquele que pode te socorrer. E aprenda a esperar e a confiar nele. E, irmãos, olha que coisa linda. Terceira coisa: as tempestades são tempestades para nós, não são para Deus. Isso que você acha que vai te matar, que é pesado demais, que é terrível demais, que é doloroso demais, ai meu Deus, isso é grandioso demais, me sufoca, é como que escombros de uma construção que desabou estivesse sobre mim. Isso que é para você tempestade, para Deus não é nada. Aleluias! Nós precisamos aprender isso, irmãos. Porque quando você aprender isto, o milagre vai acontecer na sua vida. Preste atenção, receba no seu espírito, no seu homem recriado, as tempestades que te assombram, as tempestades que te amedrontam, as tempestades e os ventos fortes, são tempestades para você, não são para Deus. Basta uma palavra tua, Senhor, e os montes se removerão. Irmãos, olha que coisa tremenda. Jesus se levanta e diz assim: cala-te, aquieta-te. E aqui está a essência, porque o Cristo sabe quem está agindo nessa tempestade. Ele é Deus. Ele sabe quem está agindo nessa tempestade. Esse maligno, essa gerência maligna, essa ação demoníaca, já havia se manifestado lá no início na sinagoga. Todos os comentaristas que você lê dessa passagem bíblica, você vai ver pelos historiadores Joséfo, que essa tempestade, ela foi uma tempestade, embora ali fosse lugar comum, atípica, muito mais forte. Jesus sabia quem estava agindo. E eu quero dizer para você que, seja quem for que esteja agindo, conspirando contra a sua vida, conspirando contra seu ministério, conspirando contra você, seja em que área for, Deus vai mandá-lo aquietar e se calar. Aquieta-te, cala-te. Oh, glórias. A gerência maligna que está agindo, meu irmão, nós não somos páreo para o inimigo, mas o Deus que nós servimos, com o sopro da sua boca o destruirá. Com o sopro da sua boca o destruirá. Por que que as minhas lutas, as minhas tribulações, que tanto me angustiam, que são tempestades bravias, não são nada para Deus? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Sabe por que que eu e você ficamos amedrontados? Sabe por que eu e você ficamos afligidos? Porque, como os discípulos, nós ficamos olhando um para o outro e perguntando assim: quem é este? Quem é este?
Sabe por que nós, irmãos, ficamos então tomados de pavor, de medo, de incredulidade, de receios? Porque nos esquecemos ou porque não conhecemos quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é Yahvé Sabaote, o Deus da guerra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem Ele é? Sabe quando é que você vai questionar? Você não se importa comigo? Quando você não souber quem Ele é. Sabe quando é que você não vai buscar socorro nele, mas em outras coisas? Quando você não sabe quem Ele é. Sabe quando é que você vai ficar tomado de medo, de pavor diante das lutas, e vai ficar murmurando e reclamando e querendo desistir, e até querendo tirar sua própria vida, enquanto você não souber quem Ele é? A religião não revela quem Ele é, mas a palavra sim. Quem Ele é? Ele é o Todo-Poderoso, que decidiu amar o homem, salvar o homem, abençoar o homem, que decidiu por minha vida e por sua vida esmagar a cabeça da serpente. Aleluias! Meu irmão, quando eu sei quem Ele é, tempestade nenhuma me amedronta. Quando eu sei quem Ele é, eu não tenho medo do que me poderá fazer o homem. Eu não tenho medo do que poderá planejar o inimigo contra a minha vida, porque maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando eu sei quem Ele é, eu não desisto, eu não me entrego ao inimigo, eu não abro mão, porque eu sei quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero ler um texto grande com você, mas eu preciso ler. Isaías capítulo 40. Versículo 12. Olha, eu vou ler aqui na nova versão transformadora. Eu acho lindo, acho que a gente compreende bem. Deixa eu ler para você aqui Isaías 40, 12 a 31. Marca para você ler em casa, acompanha a leitura. Se você quiser acompanhar aí, vai ficar um pouco diferente a tradução, porque eu vou ler na nova versão transformadora. Fiz questão de imprimir e trazer aqui. É uma nova versão bíblica, bem moderna, para a gente compreender. Mas não está tão diferente do que está lá em Isaías 40, 12, 31. Olha o que diz lá em Isaías 40, 12 a 31. Deus levanta o profeta Isaías para falar com o povo de Israel. E olha, a partir do versículo 12, como é que ele começa a conversar com o povo de Israel. Diz assim, ele vai fazer perguntas. Aliás, Deus é muito maravilhoso. Ele sempre nos faz perguntas, irmãos. Porque as perguntas nos faz a refletir, nos leva a reflexões. Preste atenção. Começa assim. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Começa a pensar aí quem é o seu Deus. Você já esteve no mar? É assombroso o mar, não é, irmãos? Você já ficou na ponta de uma pedra, vendo as ondas baterem naquela pedra? É apavorante. Aos pouquinhos você vai dando uns passinhos para trás assim, ó. Você já deve ter visto pessoas que ficaram muito pertinho de uma pedra, a onda veio, bateu e puxou e levou ela lá para dentro do mar. Quantas pessoas perderam a vida assim? O mar é apavorante. Deus está perguntando ao povo de Israel assim, me conta aqui, quem é que segurou os oceanos na palma da mão? Esse é o seu Deus. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os palmos? Será que dá para a gente mensurar a grandeza desse Deus, irmãos? Quem mais sabe o peso da terra
Ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não. Pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Irmãos, pensem em todo o poderio bélico que existe no mundo. Todo o poderio bélico. Todas as riquezas, as nações. Aqui ele está dizendo que não passa do quê? De uma gota em um balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Você já pegou o prato assim de uma balança e soprou para tirar a poeira? As nações diante de Deus. Pó que ele sopra. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, valem menos que nada. São apenas vazio. Irmãos, e aí ele faz de novo a pergunta: a quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para apresentá-lo ou representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito no molde, coberto de ouro e enfeitados com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar essa imagem que não caia. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para a palavra de Deus? Palavras que ele falou antes que o mundo existisse. Será que são tão ignorantes? Deus se assenta na borda da terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Ele estende os céus como se estivesse estendendo uma cortina, ou como ele estivesse usando uma tenda. Julga os poderosos do mundo e os reduz a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raiz e eles murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva como uma palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Ele criou todas as estrelas. Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Oh, Jesus! Cada estrela ele chama pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua imensurável e incomparável força, nenhuma delas ousa se ausentar. Nenhuma delas. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Não te importas? Ó meu filho, como você pode dizer que ele não está vendo o que se passa? Ó Israel, como você pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Aleluias! Eu fiz uma dinâmica uma vez na minha célula. Eu peguei aquele copinho descartável de 200 ml e enchi de água.
E eu pedi 3 irmãos fortes que estavam na célula para estender o braço assim, ó. Fica com o braço assim, com a palma da mão para cima. E coloquei aquele copinho levinho na palma da mão deles, assim. E falei com eles, vocês têm que ficar com a mão esticadinha. Irmãos, vamos esperar para ver. Aquele copinho foi pesando. As forças daqueles fortões foram acabando. O músculo foi perdendo as forças. E teve uns que falaram assim, já está doendo, não estou dando conta. Mas eu sou um copinho de água, rapaz. Copinho de 200 ml. Deixa eu ler aqui de novo para você entender. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. O seu Deus nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Por isso ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Que texto poderoso, irmãos. Medita na sua casa. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: esse é o seu Deus. O seu Deus é todo poderoso. Por isso que as tempestades que te amedrontam, para Ele não é nada. Essa doença não é nada. Esse problema na justiça não é nada. Essa situação sua não é nada. Essa luta não é nada. Basta uma palavra dEle e tudo muda. E a bonança chega. O que cabe a mim e a você é compreender isso. Não importa a tempestade, importa é o Deus que está sobre essa tempestade, e Ele se importa comigo, Ele me ama. Por isso dá força ao cansado, e vigor aos fracos. Por isso Amós diz, diga ao fraco, sou forte. Porque você é forte em Deus, você com o seu Deus salta muralhas, desbarata exércitos, com o seu Deus, meu irmão, você é muito mais do que vencedor. Então não deixa o inimigo colocar essa mentira na sua mente, de que essa tempestade vai te matar, essa luta vai te matar, essa tribulação vai ser o fim, essa perda vai ser o fim. Não, Ele é contigo, Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele é soberano. E Ele se importa com você. E se você crê nisso, aí que essa importância vai se elevar mais ainda. Porque Deus é maravilhoso. O nosso Deus é todo poderoso. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo, citando o Velho Testamento, ele faz questão de que a igreja de Corinto saiba a promessa que Deus fez. E essa promessa é para mim. E ela é também para você que crê. 2 Coríntios 6,18, Deus fala assim: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diz o Senhor Todo-Poderoso. O Jesus que pelo poder do Espírito Santo fez o mar se aquietar e a tempestade parar, e trouxe uma grande bonança, um grande sossego. Ele está entronizado, meu irmão, cheio de poder e glória, para trazer bonança para a sua vida. Você está compreendendo isso? Ele está dizendo aqui: eu serei para vocês pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor dos exércitos. Olha que coisa maravilhosa.
É o Todo-Poderoso que está dizendo isso. Por isso que eu achei muito lindo. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Será que está entrando no seu espírito? Você está compreendendo? Eu sou filho do Todo-Poderoso. Você é filha do Todo-Poderoso. Será que está entrando no seu espírito? De quem você é filho? De quem você é filha? Do Todo-Poderoso. Então diz para a sua tempestade: eu sou filho do Todo-Poderoso. Diz para os seus inimigos: eu sou filho do Todo-Poderoso. Você pode contra ele? Se você puder contra ele, então você vai me vencer. Do contrário, ele vencerá você. Fica de pé no seu lugar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é este? Eu espero que você não só saiba, mas experimente. E não tenha dúvida de quem é este. Quem é este? O Todo-Poderoso, o meu Pai, o Senhor e Salvador da minha vida, o meu Redentor, que se importa comigo. Aquele que se importa comigo e com você é o Todo-Poderoso. Amém? Por isso que eu e você, meu irmão, pode faltar tudo, podemos nos alegrar, porque na verdade a vitória já foi decretada para a minha vida e para a sua vida. Tem tempestade aí, mas tem um Todo-Poderoso também. Aleluias! Então corra para os pés dele, clame a ele, busca socorro nele, e não duvide, porque ele é aquele que todos lhe obedecem, céus, terra e mar. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa manhã. Não haverão tempestades que poderão nos destruir, porque o Senhor é o nosso rochedo, a nossa fortaleza, o nosso escudo. Muito obrigado, Deus, nessa manhã, porque o Senhor fortalece a nossa fé, e nós cancelamos, nós anulamos as mentiras e os sofismas do diabo, que querem nos fazer acreditar, Senhor, de que o Senhor não se importa. O Senhor se importa conosco, o Senhor se importa com as nossas vidas, tanto que o Senhor entregou a sua vida por nós. Pai, no nome de Jesus, o que é tempestade para nós, não é nada para o Senhor. Nós acabamos de ler aqui nas Escrituras, as nações não são nada para o Senhor, é apenas um vazio, com seu poderio, com suas riquezas. Meu Deus, os oceanos, o Senhor os tem na palma das suas mãos, como uma concha. As estrelas, nenhuma delas ousam não ouvir o teu chamado, por causa do seu grande poder. Ah, meu Deus, o Senhor diz e os demônios têm que bater em retirada. O Senhor ordena, aquilo que não existe vem à existência. O Senhor é todo-poderoso. O Senhor pode acalmar essa tempestade na nossa vida. O Senhor pode trazer bonança. O Senhor pode trazer cura, libertação, salvação, restauração, vitória. Porque o Senhor é Deus, aleluias. Inigualável, incomparável, imensurável é o Senhor. Oh Deus, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Levante a sua mão e comece a orar. Eu não sei que luta você está enfrentando, eu não sei que guerra você está enfrentando, meu irmão, mas o Senhor é contigo, e essa é a diferença. Ele é o seu Deus. Começa a orar, começa a falar: Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu creio, eu creio, eu creio. Oh, aleluias. Diga para o mar aquietar, diga para as ondas acalmarem, diga para a tempestade se calar, Senhor. O vento cessar, rechaça os demônios, desfaz as obras do diabo, muda a nossa história, muda as nossas situações, traz bonança, traz bonança, traz bonança, Senhor. Traz vitória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluia.